Vamos acabar de vez com a polêmica sobre divórcio e novo casamento pela Bíblia? Então vamos lá. É verdade que em Malaquias 2,16 está escrito que Deus odeia o divórcio? Não, meu amado, não, minha amada. Lá está escrito que ele odeia o repúdio. E repúdio é uma coisa e divórcio é outra. Tanto no hebraico do Antigo Testamento como no grego do Novo. No hebraico, querido, o repúdio é a palavra shalak, que é abandonar, deixar de lado, tá? E o divórcio é do hebraico querute. Então lá está escrito shalak e não querute, ok? Porque a mulher repudiada, ela ainda era casada, mas se ela foi divorciada, ela recebeu uma carta de divórcio e estava livre para casar com outra pessoa. Então Deus diz que detesta o repúdio. Porque lá em Mateus, Jesus vai explicar, por causa da dureza do coração, por qualquer coisa aquela mulher era abandonada, ela era deixada de lado. Como a mulher podia ter um único marido, mas o homem podia ter quantas mulheres ele quisesse, ele casava com várias outras mulheres, tá? Aquela estava abandonada, estava deixada de lado, estava esquecida. Enquanto isso, ele estava casado com mais duas, mais três, mais quantas mulheres ele quisesse, entende? Então, Deus falou assim, isso é uma violência, eu odeio o repúdio, não o divórcio. Pela lei de Moisés, a mulher podia divorciar e casar de novo. Dá uma lida em Deuteronômio 24, que você vai ver isso aí. A mulher casou com um homem, aí ele divorciou, deu a carta de divórcio. Ela saiu da sua casa e casou com o segundo marido. Se esse segundo marido também divorciar dela, ou se ela morresse, ela não podia voltar a casar com o primeiro marido. Entende? Lá fala de primeiro marido, segundo marido, primeiro divórcio, segundo divórcio. Se quem divorciou e casou de novo estava em adultério, como que essa mulher não foi apedrejada? Porque ela adquiriu um segundo marido, entende? E era apedrejado os dois, que foi pego no flagrante de adultério. Teria que ser apedrejada ela e o segundo marido. Agora, o texto é claro, se o segundo marido também divorciar dela, aí já fala do segundo divórcio, ou se ele morrer, lá na lei de Moisés, ela não poderia voltar a ser esposa do primeiro marido. Você concorda que se ela tivesse em adultério, porque divorciou e casou de novo, ela tinha que ser apedrejada? Vamos lá para a mulher samaritana. Jesus diz, você teve 5 maridos. Você vai forçar a Bíblia a dizer que essa mulher ficou viúva 5 vezes? Quem fez 5 casamentos dessa mulher? Então Deus disse, eu detesto ou eu odeio o shalak, não o queritute. Eu odeio o repúdio, não o divórcio. Agora vamos para o Novo Testamento. Preste atenção. Mateus 5, 31 e 32. Jesus diz assim, está escrito, se você repudiar a mulher, dá a carta de divórcio para ela. Entende? Do grego, querido, a palavra repúdio é apólio e divórcio é apostasiam. Se for, está lá, Mateus 5,32, se for para você repudiar a mulher, dá uma carta de divórcio para ela, a não ser que ela te traiu. Se ela te traiu, aí você pode repudiar. Isso também há 2.000 anos atrás. Está entendendo? E Mateus 19 está claro. Mateus 19, 7. Porque Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiado. Moisés era mau, hein? Estava mandando as pessoas para o apedrejamento, não é isso? Só que quando eles perguntaram por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar, a resposta de Jesus foi sobre o repúdio, não sobre o divórcio. Foi sobre o apólio, não sobre o apostasiam. Entende? Ele falou 3 vezes. Moisés permitiu repudiar por causa da dureza do vosso coração. Eu, porém, vos digo, qualquer que casar com a repudiada comete adultério. E aquele que repudiar, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, também comete adultério. Jesus não falou nada de divórcio. Ele falou do repúdio. Entende? A orientação é contra o repúdio. Mas primeiro as traduções bíblicas aqui, né, no português, vem de qualquer maneira, e o crente acredita em tudo que fala para ele, entende? A lei permitia, dá uma lida,
Deuteronômio 24, de 1 a 4, você vai entender a lei de Moisés. Deixa eu te explicar por que Deus fez isso. Ele estava preservando a mulher. A mulher repudiada, ela ainda era casada. Ela não tem a carta de divórcio, ela ainda era casada. Se ela ficar com outro, ela comete adultério. E quem ficar com ela comete adultério, porque ela é casada. Entendeu? Agora, a mulher repudiada, ela tinha três destinos. Ou ela virava mendiga, ou ela virava prostituta, ou ela virava escrava do marido. Entendeu isso aí? Para ela ter um teto, comida e roupa, ela virava mendiga, na rua aí não teria teto. Ou ela virava prostituta ou escrava do marido. Entendeu isso aí? Ela penteava o cabelo dele, aparava a barba, entende? Lavava as roupas, cortava as unhas dele, mas a esposa era outra, entende? Por qualquer motivo os homens estavam repudiando as mulheres. Aí Jesus disse, é por causa da dureza do coração. Tanto que eles falaram, se for assim, não compensa casar. Ou seja, se eu não puder divorciar a mulher por qualquer motivo, por que eu vou casar? E Jesus disse, aí já é problema seu. Aí já é com você. Entendeu, querido? Jesus fala sobre repúdio, não sobre divórcio. Malaquias 2,16 fala sobre repúdio, sobre o xalaque, não sobre o queritude. Entendeu? Queritude, como queira. E Jesus também fala sobre apólio, não sobre apostasia. Ah, tá, mas Romanos 7 está escrito assim, você não sabe que a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver? Sim, aí nós temos duas coisas. Se está falando da lei de Moisés, porque a carta aos Romanos foi escrita para os judeus crentes que viviam em Roma, os judeus cristãos que viviam em Roma, não foi escrito para os romanos gentios, tá? Se ele está falando pela lei de Moisés, a lei permitia dar carta de divórcio. Então a mulher está ligada pela lei. O que a lei dizia? Divorciou, não é marido e mulher mais, entende? De sorte que se o marido estiver vivo, ela casar com outro, ela comete adultério. Mas pela lei, ela está ligada ao marido, pela lei. O que a lei dizia? Você pode dar carta de divórcio e a pessoa está liberada para casar de novo. Agora, se o marido está vivo e você casar com outra, você comete adultério. Entendeu isso aí? Pela lei era permitido. E lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 39, você não sabe que a mulher está ligada ao marido enquanto ele for vivo, mas é só na cabeça doente. Eu falo disso há muito tempo, eu vou usar o português, claro. É muita burrice não entender o português. A mulher está ligada ao marido enquanto ele for vivo. A lei de Moisés não valia lá em Corinto, mas a lei de qualquer lugar do mundo, se divorciou, não é marido e mulher mais. Só são marido e mulher enquanto estão casados. Divorciou, não é marido e mulher mais. É lógico que o seu marido estiver vivo e você ficar com o outro, você está em adultério, mas divorciou, não é marido e mulher mais, nem na lei de Moisés, nem na lei de 2000 anos atrás, nem na lei de hoje em dia e nem no português, só na cabeça do doente que quer manipular as pessoas, entendeu? E aí o divorciar e casar de novo virou o segundo pecado que não tem perdão. Agora, para resumir aqui, eu vou falar para você como psicanalista. Divorciar e casar de novo é pecado, né? E desejar a morte dos outros, é? E pedir a Deus a morte dos outros, e desejar a própria morte, não é errado também não? Pois é, porque eu lido com muitas mulheres, sabe? Casado com maridos aí déspotas, tiranos, maridos narcisistas. As mulheres oram, sobem no monte, fazem jejum, acordam de madrugada pedindo a Deus, Deus, leva o meu marido, tira a vida do meu marido, ou então me leva, tira a minha vida. Muitas dizendo assim, eu tenho vontade de cometer o autoextermínio, eu só não cometo porque eu vou para o inferno, porque eu não aguento mais esse casamento. Mas na cabeça do tirano, ela vai ter que sofrer o resto da vida. Ela não cometeu um pecado, ela cometeu um erro, ela casou com quem não devia ter casado, vai ter que sofrer. Eu conheço mulheres que não dormem, não comem mais, tem mulher que fica dias sem tomar banho, escovar o dente, tamanha depressão por causa do casamento, tamanha violência. E Malaquias 2,16 fala da violência, tá? Ele fala do repúdio por causa da violência.
por causa da violência, o próprio repúdio e as outras violências que aconteciam. Aí vem violência física, violência psicológica, violência moral, mas não tem que sofrer. Entendeu isso aí? Isso é coisa de gente que não conhece a Bíblia, que não conhece os termos originais, não conhece a lei da época, a lei de hoje, e que quer controlar, ver sofrer o resto da vida. Entende? Casa você com esse marido que ela está sofrendo. Eu posso desejar a morte, orar clamando a morte do meu marido, tudo bem, porque não aguenta mais sobreviver, mas divorciar de jeito nenhum. Eu, hein?